Fala galera, hoje é dia de Jedi Fallen Order Dark Temple. É uma história do universo Star Wars, publicada pela Marvel, escrita por Matthew Rosenberg e desenhada por Paolo Villanelli no ano de 2019. Jedi Fallen Order é um jogo de Star Wars que faz parte do cânone oficial, lançado em 2019, e o quadrinho Jedi Fallen Order Dark Temple é uma prequel, uma história que antecede e explica um pouco melhor alguns acontecimentos do game. Mas para entender a HQ, não necessariamente você precisa conhecer o jogo. Então antes de continuar, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, já deixa seu like para não esquecer depois e me segue nas redes sociais. E agora sim, vamos para a história. Senta aí. A história começa com uma nave TIE Fighter chegando no planeta Ontoto. E da nave surge uma Inquisidora. Era a segunda irmã. Os Inquisidores são antigos Jedis corrompidos, subordinados de Darth Vader, reunidos para caçar sensitivos à força ou até Jedis sobreviventes à Ordem 66. E a Inquisidora tá ali exatamente por isso, porque naquele planeta destruído o exército do Império, os Stormtroopers, enfrentavam a resistência, e um dos rebeldes foi visto com um sabre de luz. Assim, a Inquisidora avança com os seus próprios soldados, os Purge Troopers, e vai com o seu sabre de luz vermelho até encontrar alguém que realmente carregava um sabre de luz azul. A Inquisidora então entra num duelo de sabre com uma mulher idosa, e facilmente a segunda irmã desarma a adversária, mas ela é surpreendida quando a mulher saca um blaster e dispara. Isso a faz perceber que aquela mulher não é uma Jedi, e facilmente a Inquisidora corta um dos braços da rival. Assim, a segunda irmã questiona onde ela conseguiu aquele sabre de luz. E enquanto a mulher apenas diz que foi no templo, mas que ela nunca iria encontrá-lo, a Inquisidora usa o seu sabre e mata a mulher. A segunda irmã continua o seu caminho e chega até onde antes era a nação de Filar. E ali, a Inquisidora percebe que os rebeldes locais ainda lutam. Mas os sobreviventes de Ontoto Filar não têm chance contra o Império, e mesmo assim se recusam a falar qualquer coisa. Então a Inquisidora sabe que tem algo por ali. E através da força, ela percebe uma passagem subterrânea. Ao entrar então, ela vê que se trata do tal templo. E por ali, no meio daquela destruição, a Inquisidora encontra corpos e um velho droide destruído. Mas os Purge Troopers conseguem ativá-lo o suficiente para que ele conte o que causou todas aquelas mortes. E o droide responde: foram os Jedis. A real história começa muitos anos antes, durante a Era da República, antes da existência do Império. No planeta Namil, vemos o mestre Jedi Eno Cordova e a sua padawan Cere Yunda. Eles tentam negociar a paz num conflito entre os pacíficos monges do Pei e os violentos Trandoshanos, que teriam atacado os monges. Impaciente, a padawan diz que dá pra saber quem tá certo e quem tá errado nessa história, mas o seu mestre insiste que eles ouçam os dois lados. Então, enquanto Eno Cordova vai falar com os monges, Cere Yunda fica com os Trandoshanos, mas eles começam a se provocar e até um conflito entre eles se inicia. A jovem padawan tenta impedir aquilo e se mete no meio da confusão dos Trandoshanos, que se unem para atacar a jovem Jedi, deixando tudo ainda pior. Até que o mestre Cordova sai da sua reunião com os monges e diz que eles admitiram que roubaram os créditos dos Trandoshanos. Ou seja, os Trandoshanos eram inocentes. E Cere cometeu um erro no seu julgamento. De volta então na capital da República, o planeta Coruscant, Cere Yunda pede desculpas ao Conselho Jedi e ela tem medo que seja expulsa da Ordem. Mas o seu mestre intervém, falando aos demais membros que seguir os seus instintos é uma das bases fundamentais dos Jedi. O que Cere precisava era de mais calma e aprendizado.
Aceitando a defesa do mestre então, o conselho informa aos dois que eles têm uma nova missão. O planeta Ontoto é um novo integrante da República e eles possuem um templo antigo no planeta, que a corporação Da queria explorar. E pelo interesse do mestre Cordova em histórias e artefatos antigos, já que ele era um grande estudioso dos Jedis, ele e a sua padawan são designados para serem os representantes da República no planeta. Assim, 3 dias depois, mestre e aprendiz chegam até Ontoto e são apresentados a Dilanto Da, fundador da corporação que leva o seu próprio nome. Ele explica que existe um problema. O templo, cheio de informações antigas do planeta, fica numa região chamada Filar, que se diz independente do governo atual de Ontoto. Mas os líderes locais aceitaram conversar sobre a exploração e o estudo do templo. Então eles prepararam uma expedição para lá. Só que no caminho para o local, o comboio é atacado e Seri Yunda corre para ir atrás dos responsáveis pela floresta de Filar. Só que ela e o mestre Cordova percebem que a força é muito presente naquele lugar e até embaralha os seus pensamentos. O problema é que quando Seri volta para o transporte, o comboio sofre mais um ataque e dessa vez uma explosão os atinge em cheio. E ainda consciente, por não ter sido totalmente afetada no ataque, por estar um pouco mais afastada, Seri é simplesmente golpeada e nocauteada. Um tempo depois, ela desperta numa cela sendo vigiada por um droide, com o seu sabre de luz do lado. Então Seri Yunda o puxa com a força e destrói as grades da prisão. Mas nesse momento, um grupo surge e diz que não querem confusão. Não foi esse grupo que atacou o seu comboio, eles não querem o seu mal. Assim, Nerali, a líder do local, se apresenta e ela informa que a mantiveram ali para protegê-la caso os agressores voltassem, tanto que a sua cela nem estava trancada. Mas calma então, Nerali mostra para Padawan que estão em Filar, a região independente onde ela e o seu mestre estavam a caminho. Só que a má notícia é que Seri foi a única sobrevivente do ataque. O mestre Cordova estava provavelmente morto. Andando por ali, Seri percebe que a força é muito presente no local, inclusive com crianças aparentemente sensíveis à força. E Seri questiona por que alguém atacaria os Filari. Então Nerali a leva até o templo. Ali, Nerali diz como a corporação Da planeja destruir o templo com a sua exploração. E ela revela também que os seus homens conseguiram matar alguns membros do grupo que atacou seu comboio. E eles tinham roupas da corporação Da. Ou seja, aquilo teria sido uma armadilha para colocar a culpa nos Filari. Desse jeito, Seri Yunda decide voltar para a capital de Ontoto para tentar se comunicar com a República e com o Conselho Jedi. Mas sabendo que os homens de Da controlam a cidade, ela vai disfarçada, tentando chegar no parlamento. Para isso, Seri causa uma distração na entrada do local e entra escondida. E lá dentro, ela vê Dilanto pedindo ao conselho por liberação para poder ir atrás dos Filari que atacaram seu comboio. Assim, Seri Yunda sai das sombras e revela que foram os próprios homens de Dilanto que causaram o ataque. Aquilo era uma farsa. Só que quando os guardas de Ontoto entram ali, eles rendem Seri. O conselho de Ontoto diz que a Padawan está errada e Dilanto é um bom homem e amigo do povo desse planeta. Assim, eles mandam que os guardas a prendam. Seri Yunda é cercada, mas consegue criar um caminho com seu sabre de luz, destruindo todos os droides de segurança, mas sem afetar nenhum ser vivo. Assim, correndo dali com Entrelo, o droide dos Filari que a acompanhou até a cidade, ela diz para que ele fuja enquanto ela vai continuar lutando. No dia seguinte, Nerali conversa com um dos seus companheiros e fala sobre a necessidade de se preparar para uma guerra. E enquanto discutem sobre ter uma chance contra a corporação Da, Seri Yunda aparece dizendo que podem contar com ela também para o combate.
Um tempo depois, então, as forças da Corporação Da chegam em Filler, na entrada do templo, e são recebidas por Ceri, junto do exército local. Ceri comanda a defesa, reforçando que não devem matar nenhum dos humanos. Assim, destruindo todos os droides de combate inimigo, os Filari são vitoriosos. Mas eles ainda têm preocupações ao pensar em quanto tempo eles vão conseguir segurar os frequentes ataques quando Ceri for embora do planeta. A Padawan quer então entrar em contato com o Conselho Jedi, por acreditar que eles vão defender Filler. Mas ela só consegue fazer isso na capital de Ontoto, ou de alguma das bases da corporação Da. Desse jeito, um tempo depois, no acampamento da corporação, os homens repassam as informações para Dilanto sobre os ataques aos Filari. E sem que eles percebam, Ceri e Entrelo observam tudo e de forma furtiva, Ceri tenta chegar ao posto de comunicação para contactar o Conselho Jedi. E depois de causar uma distração então, Ceri entra na instalação. Só que ela se depara com o próprio Dilanto e ela o confronta. Mas rapidamente, Dilanto ativa os seus sistemas de segurança. E mesmo assim, Ceri acaba com aqueles droids de segurança rapidamente. Só que numa das suas investidas, um sabre de luz a intercepta. Era o próprio mestre Eno Cordova. Ele estava vivo. Cordova então explica que achava que ela estivesse morta e que depois do ataque ao comboio ele foi resgatado pelos homens de Dilanto e passou por tratamento ali com eles até ficar curado. Ceri então tenta explicar que ela tá do lado dos Filari contra Dilanto, mas o seu mestre diz que mais uma vez ela tá cometendo um erro de julgamento. Dilanto não é o inimigo, ele só quer estudar o templo, assim como Eno Cordova gostaria. Para tentar uma trégua então, Ceri e Cordova organizam uma reunião entre os líderes dos dois lados. E para conseguir resolver tudo, eles conseguem negociar uma trégua de 2 dias entre as duas partes. 2 dias de paz. E então o mestre Cordova revela para Ceri que o seu plano nesses 2 dias é entrar naquele templo e entender o motivo de todo esse conflito. Eno Cordova então entra escondido no templo, enquanto Ceri deveria ficar do lado de fora para evitar que qualquer um se aproximasse. Assim, o mestre Cordova entra e começa a ver várias armadilhas implantadas ali, que não parecem ser parte da construção original. O problema é que, contrariando as ordens do seu mestre, Ceri sente um distúrbio na força e vai atrás dele dentro do templo. E ali ela encontra uma equipe da organização Da com a missão de matar os Jedi. Ceri então os confronta, só que nesse momento novas armadilhas do templo despertam. Uma espécie de estátua de ferro gigante que é energizada com a presença de seres ali, com esferas de energia. E esse sentinela começa a atacar a todos. Ceri até tenta evitar que os homens de Dilanto sejam mortos, mas os ataques são muito poderosos e mais armadilhas são acionadas, fechando algumas passagens do templo. Assim, um dos homens sobreviventes corre e no seu desespero ele joga uma granada de gás. E por um rádio ele pede reforços dizendo que estão sendo atacados pelos Jedi. O problema é que o gás o mata e isso iria matar Ceri também. Mas graças ao seu treinamento ela resiste um pouco mais até que Eno Cordova aparece e a salva, chegando até ela depois de sentir pela força que a sua Padawan corria perigo. O mestre Cordova pede para que Ceri volte para a entrada, porque ele realmente precisa entender mais sobre o significado daquele templo. O problema é que, com o chamado pelo rádio do membro da organização, o próprio Dilanto chega com um exército. Assim, mesmo violando a trégua de 2 dias que fizeram, uma verdadeira guerra se inicia. Os Filari estão em menor número e acabariam massacrados. Só que Nerali diz que sabe de uma solução. Algo que poderia salvá-los. Algo que estava dentro do templo. Assim,
ela corre para lá. Só que dentro do templo, Eno Cordova estava prestes a entender as escrituras naquelas paredes. Até que ele é surpreendido por um tiro nas costas, dado pela própria Nerali. Do lado de fora, a batalha continua e Seri Yunda chega no centro de comando, onde confronta mais uma vez Dilanto. Mas dessa vez deixando de ser impulsiva como antes. E com uma abordagem mais diplomática, ela tenta negociar que ele tire as suas tropas do local. E já que Dilanto é um estudioso também e quer conhecimento, ela vai tentar lhe dar acesso à Biblioteca Jedi em Coruscant. Assim, Dilanto concorda e aproveita para contar que as investigações sobre o atentado ao comboio chegaram à conclusão de que foram mesmo homens da organização Da que a atacaram. Mas esses eram traidores contratados pelos próprios Filari, porque alguns deles realmente queriam começar uma guerra. O problema é que antes de continuar o assunto, ao sair do centro de comando, Dilanto leva um tiro e é morto por Nerali, que surge com um novo armamento muito mais poderoso. Só que nesse momento também surgem os reforços. A República mandou 4 mestres Jedi: Maslow Scaf, Luminara, o mestre Odu e Mace Windu. Mace Windu vai ficar ali do lado de fora no combate, enquanto Seri Yunda e o mestre Odu deveriam ir atrás de Eno Cordova. Assim, os dois seguem e encontram o mestre Cordova caído nas ruínas do templo, e as suas anotações estavam perdidas. O problema é que nesse momento eles são encontrados e aprisionados pela própria Nerali. Então ela revela que tudo fazia parte de um plano para Filar e Ontoto realmente entrarem numa guerra aberta, para que eles fossem vistos como vítima e conseguissem apoio para acabar com o governo de Ontoto, mantendo só Filar como o único povo daquele planeta. E o novo poder das armas que ela usava vem das esferas de energia encontradas dentro do templo. Por isso os Filari não toleravam acesso ao local. E essa é a mesma energia que ela usa agora para aprisionar os Jedi e para atacar os reforços da República que chegaram. Só que com a chegada da República, os ataques se intensificaram e danificaram as esferas de poder. E isso deixou o local totalmente instável. Enquanto isso, dentro do templo, o mestre Cordova usa a força para despertar aqueles sentinelas que avançam para cima deles e começam a destruir a contenção. Assim, eles saem dali, enquanto o templo começa a desmoronar. E Seri Yunda ainda tenta convencer Nerali a desistir de toda essa guerra, porque isso vai destruir tudo, o templo e todo o seu povo. Porque a energia das esferas que existia naquele lugar saiu do controle. Mas Nerali se nega a parar a guerra. Assim, as explosões continuam e o mestre Odu é atingido e morre, caindo com o seu sabre de luz numa imensa cratera. E mesmo depois de tudo, Seri ainda impede que um escombro caia sobre Nerali. Assim, Nerali percebe que os Jedi não são os inimigos. Eles realmente queriam ajudar, e então ela para os ataques. Mas isso era tarde demais. A República então resgata o máximo de habitantes que consegue e deixa o local que estava prestes a ser devastado pela sua própria energia, enquanto Nerali e os seus guerrilheiros ficam para trás, na devastação que eles próprios causaram. 2 dias depois, Seri Yunda é chamada no Conselho Jedi, onde é informada que a área de Filar ruiu completamente e deve ficar inabitável por anos. Mas as suas ações no planeta Ontoto impediram uma catástrofe ainda maior, principalmente quando ela manteve a calma e a diplomacia. Por isso, ela é agora parabenizada e nomeada oficialmente como uma Cavaleira da Ordem Jedi. Feliz com a promoção da sua aprendiz, Eno Cordova fala para Seri que ela ainda tem muitas aventuras pela frente, mas ele agora vai se dedicar a vasculhar os registros Jedi para tentar descobrir o que eram aquelas esferas de energia de Filar, e o que de fato era e
de quem era aquele templo. Com isso, a gente vê agora o presente de novo, no período pós-Ordem 66, onde o Império domina a galáxia, onde a Inquisidora, a segunda irmã, andava por Ontoto Filar. Ou seja, a mulher que ela matou era Nerali, com o sabre de luz do falecido mestre Onu. E ali, nas ruínas daquele antigo templo, ela encontra as anotações perdidas de Eno Cordova. E com isso, ela sabe onde encontrar Seri Yunda e Cal Kestis. E é desse jeito que termina a história. Jedi Fallen Order Dark Temple é um bom quadrinho, uma boa leitura, mesmo que tenha conveniências de roteiro com clichês e coisas esperadas já anunciadas desde o começo da história. A HQ expande o universo de Jedi Fallen Order com essa interação de Eno Cordova com o que viriam a ser os Zeffo. E mostra a Seri Yunda em ação, aprendendo a lidar com os seus ensinamentos e realmente se tornando uma Jedi. O roteiro é bom, a narrativa é legal, mesclando passado e presente com a Inquisidora, mas para mim a arte é o grande ponto alto da publicação. E independente de qualquer coisa, a HQ no final cumpre o que promete e aprofunda o universo do jogo Jedi Fallen Order, que é parte oficial do cânone de Star Wars. Então Dark Temple também é uma história oficial. E para falar um pouco mais do jogo em si, Jedi Fallen Order é história para o próximo vídeo. Então é isso, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like se você gostou, me segue nas redes sociais para ficar por dentro das novidades e compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.